Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje nós estamos chegando aí à última parte do livro do profeta Malaquias, na nossa conclusão, o capítulo de número 4. Um capítulo breve, tem apenas 6 versículos, será o objeto da nossa meditação nesta noite. Vou ler os versículos, peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Malaquias, capítulo 4, de 1 a 6. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, pela tua infinita bondade, ó Deus, em revelar-se a nós, em comunicar, ó Deus, a beleza, ó Pai, a preciosidade que é o Evangelho de Cristo Jesus, a vida e a obra do nosso Senhor, o que Ele fez, ó Deus, em nosso favor. E o Senhor, ó Deus, de forma extraordinária, comunica a nós, por meio da Tua palavra, por meio da ação do Teu Santo Espírito, graça, misericórdia, perdão, justificação. Te louvamos, ó Deus, porque sem Ti, ó Pai querido, estaríamos todos perdidos, mas o Senhor nos alcançou com a Tua graça. Bendito seja o Teu nome, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a Tua lei, ensina-nos a Tua santa palavra. Abre os nossos olhos, ó Pai querido, para contemplar a verdade da Tua santa lei e que sejamos, ó Deus, movidos pela Tua palavra a fazer a Tua vontade, ó Deus, e a confiar e a descansar na esperança de que o Senhor governa soberanamente e conduz todas as coisas para os seus devidos fins e para a Tua glória. É o que nós te oramos, ó Deus, e te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando à conclusão do livro do profeta Malaquias, e como os irmãos têm acompanhado ao longo dos nossos estudos dentro deste livro, nós vimos o Senhor chamando o seu povo ao arrependimento. Nós vimos e entendemos que este livro é uma sentença contra o povo de Deus. E nesta sentença nós vemos o próprio Deus denunciando a iniquidade e o pecado do seu povo, o povo de Israel. Quando o Senhor denuncia aonde o povo tem pecado e apresenta ali ao âmago da questão, o pecado em seus corações, nós conseguimos perceber como o pecado que é vivenciado pelo povo de Deus, ele está intimamente ligado com o estado em que todo homem se encontra. Quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para as instituições que Deus havia firmado no início, quando tudo foi feito e formado bom, a adoração, a comunhão com Deus, a família, a união entre homem e mulher, bem como o governo sobre a criação, a gestão dos recursos que o Senhor confiou. Nós vemos que todas estas coisas
após o pecado, elas foram corrompidas. E quando o Senhor denuncia o pecado de Israel, ele aponta justamente para estas coisas que foram criadas, fazendo assim um elo entre o que era bom e foi feito bom, e com a situação após a queda, após a desobediência e a situação atual da humanidade, não é? Então nós temos este link entre criação e a queda, e após a queda, a situação em que a humanidade se encontra. Mas o Senhor não para por aí. Nós vimos na semana passada que o Senhor promete um redentor, o Senhor promete aquele que vai de fato purificar o povo, o Senhor faz a distinção entre os justos e os ímpios, e o Senhor já passa a demonstrar no final do capítulo 3 que a história ela não se resume à continuidade no pecado. Assim como o pecado não é uma realidade desde o princípio, ele não será uma realidade eterna. Assim como a queda e as suas consequências tiveram um início, um momento onde o pecado adentrou a criação, haverá também um momento em que esta iniquidade, este pecado será extirpado da criação. E é basicamente este momento que é apresentado pelo profeta Malaquias aqui neste último capítulo. É onde se encerra a história da redenção. A criação, a queda, a redenção em Cristo Jesus e o momento agora onde o Senhor, no grande dia que é esperado pelo povo de Deus, ele vem trazer condenação sobre os ímpios e vem trazer também a recompensa, os benefícios da graça salvadora de Cristo Jesus aos justos, aqueles que serviram ao Senhor Jesus Cristo. Essa distinção entre justo e ímpio é tratada no capítulo 3, no final do capítulo 3, e agora nós chegamos a um ponto que é inevitável. A história da criação, ela caminha para uma conclusão. A história da humanidade, ela caminha para um momento onde toda a iniquidade ela vai ser punida justamente, e também um momento onde aqueles que foram alcançados pelo Evangelho e serviram a Cristo terão encontro com o seu Senhor. Esta é uma verdade inegável dentro da cristandade. Nós não podemos falar sobre fé cristã, falar sobre o Evangelho, falar sobre as Escrituras Sagradas e omitirmos este fato. A religião evangélica cristã que tem as suas bases lançadas nas Escrituras Sagradas, mesmo que distingua em muitas coisas, em liturgia, em métodos evangelísticos, em práticas litúrgicas, em sacramentos, em N questões, onde elas possam encontrar algum ponto de atrito, elas não vão ter atrito no que diz respeito à conclusão da história da humanidade. Muitas pessoas elas chegam a acreditar e a afirmar, e eu espero que não dentro do ambiente cristão, mas em outras esferas, que essa história de céu e inferno foi inventada na Idade Média como um dispositivo para controle social. Você faz o bem, você vai para o céu, você faz o mal, você vai para o inferno, e desta forma a igreja governava a população. Nós sabemos que naquele período a igreja de fato exercia um poder político muito forte e dominante, inclusive interferindo, depondo e colocando reis, mas daí para você passar a afirmar que essas verdades claramente bíblicas elas foram inventadas pela igreja, realmente é preciso ignorar a história e é preciso ignorar também as próprias escrituras. Nós sabemos que é possível que esta verdade inegável nas escrituras ela pode sim ter sido utilizada e manipulada pela igreja para seus fins, mas é inegável que é uma verdade que flui das escrituras. É inegável que céu e inferno estão presentes em toda a escritura, no Antigo, no Novo Testamento. A nível de curiosidade, a palavra inferno ela aparece cerca de 17 vezes no Novo Testamento. E na maioria absoluta é o próprio Cristo que fala sobre ele. O Senhor fala sobre os caminhos, o Senhor fala sobre
o destino do ímpio, fala sobre o grande dia em que o Senhor há de repartir, em que ele há de dizer, benditos de meu Pai, sejam bem-vindos ao reino do meu Pai, que foi preparado para vocês, e apartai-vos de mim, malditos. São palavras do próprio Cristo Jesus. É impossível falar de fé cristã e ignorar que a história, ela culmina e ela chega ao ápice no grande dia do Senhor, onde ele vem julgar a terra, vem trazer justiça, vem de forma cabal sentenciar justos e ímpios. Não tem como fugir disso. Assim como a fé cristã tem um comum acordo, pelo menos na grande maioria, sobre a criação e o agir extraordinário de Deus na criação, nós não podemos fugir deste ponto inegável que Deus tem governado a história e ele tem conduzido a história para este grande dia. É possível que, mesmo não duvidando de forma consciente desta doutrina, mas é possível que muitos membros e muitos irmãos, eles ignorem completamente esta realidade. Ignorem completamente o caminho que tem sido traçado pelo Pai até a conclusão de todas as coisas. Não é? Por que eu digo que ignoram? Porque a grande maioria das pessoas, elas, embora afirmem professar uma fé cristã, elas vivem como se a vida se resumisse ao aqui e ao agora. A fé cristã é um veículo, na verdade, para uma satisfação pessoal. Muitas pessoas, não poucas pessoas, têm buscado a Cristo Jesus por causa de seus problemas. E veja, não há muita distinção entre estas pessoas e aquelas que o seguiam enquanto ele fazia milagres e enquanto ele multiplicava pão. O Senhor conhecia o coração deles, sabiam o que eles procuravam, eles queriam pão. Eles não queriam um Redentor. E hoje não é diferente. Há muitas pessoas buscando Cristo nas igrejas porque querem dele algo, eles querem resolver um problema familiar, eles querem resolver um problema emocional, eles precisam de um emprego, eles precisam que algo dê certo na vida, e porque tudo está dando errado, eles vão buscar uma forma de solucionar os seus problemas. Certamente nós sabemos que Cristo é a solução para todos os problemas, mas em especial o problema do pecado. E dificilmente as pessoas estão dispostas a tratar. Eles querem resolver questões temporais. Mas nós vamos ver, como diz aqui no profeta Malaquias, e ele fala de forma contundente que há uma certeza. Perceba a forma com que ele inicia o capítulo 4. Ele diz: pois eis que vem o dia. Esta mensagem é uma mensagem que ecoa nas Escrituras. O dia vem. Este dia terrível, este dia temível. Ou como diria o profeta João Batista: arrependei-vos, porque está próximo. Está próximo o reino dos céus. Está próximo. Nós vivemos a expectativa de que este dia venha. Independente de como você crê a respeito disso, porque há uma grande confusão sobre essa doutrina que nós chamamos de escatologia, ou a doutrina das últimas coisas. Há quem pense que vai ser todo mundo arrebatado, há quem pense outra coisa, que viveremos um milênio, que seremos perseguidos e tudo mais. Mas, a despeito dessas coisas, não vou entrar nessas questões, é certo que todo homem, vivo ou morto, se apresentará a Deus no dia do julgamento. É uma certeza escriturística. Nós estaremos na presença do Todo-Poderoso no grande dia. E aqui, Malaquias vai falar sobre as únicas opções, as duas únicas alternativas que são possíveis para este episódio. Perceba que quando ele inicia, e aqui o versículo 1 vai se dirigir aos ímpios, O restante do capítulo vai falar aos justos e também um apelo ao arrependimento, mas apenas o versículo 1 traz de forma bem resumida o que há de acontecer para com aqueles que rejeitaram o evangelho ou que eram soberbos. Veja,
Está escrito: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. A imagem que é colocada aqui é uma imagem aterrorizante. O dia vem e arde como fornalha, né? E aqueles que são identificados aqui como perversos e soberbos, afirma-se sobre eles que eles serão como restolho. Talvez você não saiba o que é o restolho, mas o restolho é como aquele... após a passagem da colheita, as raízes, as folhas, as palhas, o que não é aproveitado da colheita é o que fica lançado ao solo, e a ideia é que isso serve para ser queimado, não é? Me vem à memória, ao ler esse texto, a imagem que nós temos na parábola do trigo e do joio. A ideia é basicamente que no grande dia o trigo ele será colhido, né? A descrição do Senhor Jesus Cristo é que os anjos sairão e farão a colheita. E a impressão que me dá é a imagem seguinte a esta colheita: aqueles que ficaram ao solo, o restolho, os ímpios, o joio, o que sobrou, isso será destruído, será queimado, será aniquilado. Não vai sobrar nada, como diz o final do verso, não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Ora, meus irmãos, é uma figura que aponta para uma doutrina que é mais amplamente trabalhada no contexto do Novo Testamento, no que diz respeito aos evangelhos, aos próprios ensinos do Senhor Jesus Cristo, aos ensinos do apóstolo Paulo. Nós sabemos que é uma realidade escriturística. Nós não podemos nos enganar supondo que não haverá uma justa condenação para todos aqueles que rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Embora ainda existam, é espantoso, mas existem pessoas e existem pregadores que ensinam isso. E alguns famosos escritores que ensinam que o amor de Deus ele é tão grande que no último dia todos serão perdoados. Há quem ensine que o próprio Satanás ele será perdoado no último dia, porque o amor de Deus é tão grande. Isso não seria contraditório com a verdade escriturística supor que o Senhor ignoraria o próprio meio redentivo que ele preparou, o cordeiro, o sacrifício, e a despeito da obra da redenção, ele salvasse indiscriminadamente. Nós sabemos que o nosso Deus ele é amor, e ele é perfeito amor, a essência do amor, mas nós sabemos que ele é igualmente justo e santo, e não tomará por inocente o culpado, como diz a sua própria palavra. É certo, como está posto na palavra de Deus, que o Senhor preparou vasos de honra e vasos de desonra, inclusive o ímpio para o dia da calamidade. Esta é a linguagem bíblica a respeito do assunto. Nós sabemos que, biblicamente, é possível afirmar que o próprio Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo. Haverá justa condenação para todos aqueles que se rebelaram contra o governo e contra o poderio do Senhor. Não tem, por mais que você se esforce, por mais que você distorça, apenas sendo cego, apenas não nascendo de novo, para negar uma realidade tão clara nas Escrituras. O que nós temos feito com essa verdade? Eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque, sim, aqui ele está falando de céu e inferno, a princípio da condenação do inferno, mas lembre-se que este livro ele não foi escrito com o seu público original, outros povos. O público original é o povo de Deus, é sentença do Senhor contra o seu povo Israel.
não é? Então, por que é importante que nós atentemos para isso? Porque veja o desenvolvimento da profecia de Malaquias. Ele começa denunciando a iniquidade de Israel. Lembrem-se que eu falei aos irmãos sobre um Israel que era o povo de Deus, mas fiz os irmãos lembrarem também que não é o simples fato de nascer israelita que torna alguém digno da justiça e da graça de Deus. Não é? E que muitos dentre aqueles que nasceram em Israel e que eram israelitas de nascimento, inclusive líderes de Israel, eles foram destruídos pelo próprio Deus por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia. Então, quando o Senhor Deus dirige esta palavra para o seu povo, ele está chamando o seu povo ao arrependimento. Não é? É possível que nós cheguemos à conclusão que dentro deste povo haviam pessoas que não serviam a Cristo verdadeiramente. Fazendo aqui um anacronismo, na pessoa de Cristo era apontada pelos ritos, mas eles não serviam e obedeciam ao Pai como deveriam. Como assim? O Senhor ele vai afirmar isso no Antigo Testamento, que eles tinham a circuncisão apenas na carne, mas os corações estavam incircuncisos diante de Deus. Era algo meramente cerimonial, a religião de Israel. Em muitos momentos o Senhor denuncia a hipocrisia das suas ações, e embora eles celebrassem as festividades que foram ordenadas, eles não agradavam a Deus porque com os seus corações eles negavam a este Deus. Por que isso é importante para a igreja, meus irmãos? Porque nós vivemos em dias assim, em dias terríveis, onde muitas pessoas professam o cristianismo, vivem uma rotina cristã, um cerimonialismo cristão, frequentam as congregações como cristãos, têm um linguajar cristão, casam-se como cristãos, batizam seus filhos como cristãos, mas os corações estão distantes de Deus e as práticas denunciam isso. O descaso com o culto denuncia isto. O descaso com a vida familiar, o descaso com o cônjuge, a infidelidade, o adultério, a prostituição, denunciam isso. A forma equivocada com que eles lidam com a vida comum, com os bens que o Senhor lhes confiou, com o trabalho. Tudo isso denuncia que este povo que se autoproclama povo de Deus é um povo que tem vivido equivocadamente na presença de Deus. E o Senhor diz, tornai-vos para mim e eu tornarei a vós outros. As suas palavras foram duras contra mim. O Senhor tem buscado o seu povo, tem ofertado arrependimento. Então não se engane. E eu, lendo novamente o livro de Malaquias, eu observei que no capítulo 3, quando o Senhor denuncia a tolice do povo de Israel, ele faz uma distinção clara, né? Ele fala sobre o pecado do povo e diz que o seu povo inveja os ímpios, né? E aí isso reforça o meu entendimento a respeito do pecado em Israel, porque estes que estão invejando os ímpios, eles são povo, eles têm convivido com o povo de Israel e a conduta deles é pecaminosa, é reprovável. Não é? No final das contas, todos são ímpios, eles e os que eles invejam. Não é? Mas o Senhor oferta o arrependimento, convida ao arrependimento. Essa mensagem profética, certamente ela tem implicações temporais ao seu público-alvo, mas ela tem implicações que são mais adiante, são promessas que estão por se cumprir. E se você percebe isto, é porque de fato é muito claro. Esta profecia era para Israel, mas é também para a igreja. Fala sobre o dia que vem e que arde como fornalha. Este dia onde o Senhor há de extirpar a iniquidade. E não pense que isso é algo estranho nas Escrituras. Eu já falei que algumas pessoas negam esta verdade, mas para que os irmãos tenham a memória refrescada sobre a veracidade desta doutrina, lembrem-se que desde o Éden o Senhor prometeu um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E não apenas a serpente, mas toda a sua descendência será extirpada.
quando nós vemos Israel e nós percebemos isso. Israel só vivencia paz política, né, quando todos os seus inimigos são destruídos pelo Senhor. Com a igreja não será diferente. Quando nós desfrutarmos perfeita paz, apenas quando o Senhor tiver despedaçado sob os pés de Cristo todos aqueles que lhe fazem oposição e que perseguem a sua igreja. Esta é uma verdade inequívoca nas Escrituras. Cristo vem buscar a sua noiva. Ele vem montado em seu cavalo branco, ele vem com a sua armadura e com a sua espada embebida em sangue. Ele vem como um guerreiro vitorioso para combater aqueles que se opuseram ao seu governo. Nós sabemos que isto é verdade e nós cremos nisso. Nós não podemos negar esta realidade. Então, neste dia que é anunciado, nós percebemos, num primeiro momento, a realidade da condenação para aqueles que são inimigos do Evangelho, inimigos de Deus, soberbos e que praticam a perversidade. Mas, continuando o texto, no versículo 2, nós vamos encontrar também que este dia, terrível e grande dia, justamente é terrível e grande porque é terrível para aqueles que se rebelaram contra Deus, mas é grandioso para aqueles que o esperam, que o aguardam, que o anseiam, que têm cotidianamente ansiado, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, que têm esperado confiantemente que a luta que eles travam diariamente contra os seus pecados, ela terá um fim quando o Cordeiro de Deus ele for manifesto e todo joelho se dobrar e toda língua confessar e todos reconhecerem a glória do Filho de Deus. A descrição do texto mas perceba que há a distinção. Ele vai falar sobre os soberbos e os que praticam perversidade, mas aí o versículo 2 introduz com: mas para vós outros. Existem dois únicos grupos: aqueles que serão aniquilados e os outros. Não há um meio termo, não há uma terceira opção, não há um purgatório. Existem aqueles que o Senhor está contra eles e existem aqueles que servem ao Senhor. E aí, para estes, a descrição é a seguinte: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que descrição, não é? Guardada aqui o ambiente em que Malaquias profetizava, ele vai descrever e de forma muito bela. Perceba que as figuras elas têm o mesmo ambiente, né, agrícola, é o que cerca o profeta Malaquias, e a descrição de alegria, de gozo, de júbilo que vem à mente do profeta, certamente inspirado pelo Senhor, são de bezerros saltando quando são soltos do curral, da estrebaria, né? A alegria daqueles que temem ao nome do Senhor quando este dia chegar, porque o Senhor vem, o sol da justiça brilhará. Não há condenação e nós sabemos disso, mas naquele dia não haverá também mais a presença do pecado. Nós gozaremos de perfeita paz. A salvação vem pelo nosso Senhor, este que já nos salvou, mas que tem nos sustentado para aquele grande dia, onde a nossa luta se encerrará e nós gozaremos eternamente da presença maravilhosa do nosso Deus. Não há como descrever a alegria de estar com o Senhor, com aquele... E eu fico realmente meditando sobre estas coisas. Há uma afirmação, se eu não me engano é de J.C. Ryle, ele fala sobre a santificação,
como se você não desejou a santidade aqui, se você não buscou a santificação aqui, por que desejar estar no céu? É curiosa esta afirmação dele quando você associa também a pessoa de Cristo. Se você não ama Cristo aqui, se ele não é aos teus olhos agradável, se ele não é desejável ao teu coração, se você não suspira como uma corça, desejando ardentemente a presença do Pai, não é possível compreender o que te motiva a estar nos céus. Talvez seja um fruto ainda do mau uso dessas doutrinas no período medieval, onde uma descrição terrível de castigo e condenação ela é posta como um motivador para a conversão. As pessoas não querem conhecer a Deus, as pessoas não querem servir a Cristo, as pessoas querem somente fugir do diabo. Porque ele é vermelho, tem 2 chifres, um rabo pontudo e um garfo. É caricato. Ainda bem que Lúcifer, agora na Netflix, é mais bonito e as pessoas estão até gostando dele. Mas este problema deve levantar um questionamento para você que é cristão. Você deseja estar com Cristo por toda a eternidade? Você deseja estar com Cristo? Ou o que você espera do paraíso? Curiosamente, algumas crianças elas têm essa pergunta. Não só crianças, eu acredito que adultos também. O que a gente vai fazer no céu? A gente vai ficar cantando? É meio sem graça, não é? Eu não sei basicamente do que nós vamos fazer. Eu creio que o Senhor tem algo preparado para nós e talvez restaure aquilo que Ele instituiu antes do pecado de forma perfeita. Mas não é importante o que nós faremos lá. Não é isso que nos motiva a desejar estar lá. O que deveria nos motivar, de fato, é o nosso desejo de estar com Deus. Mas como é que nós temos esse desejo? Se nós não oramos durante os nossos dias, se nós não buscamos a presença de Deus pela sua palavra, se no nosso dia a dia nós não amamos e não desejamos esta presença, nós não ansiamos por esta presença, e de fato é uma marca dos últimos dias, o amor se esfriando de quase todos, mas aquele que nasceu de novo, ele deve desejar a palavra de Deus, desejar a presença de Deus, desejar estar desnudo de qualquer preocupação na presença do Pai, de joelhos em oração. Deve ser o nosso desejo, meus irmãos. Nós não entenderemos o prazer inefável dos céus se nós não conhecermos a Cristo de fato nesta vida. Se nós não amarmos nesta vida, se nós não o desejarmos nesta vida. O prazer, a alegria que está prometida para aqueles aos quais o Senhor amou é inimaginável. Não seria possível descrever quão prazerosa será a eternidade com o Pai. E ao mesmo passo em que as pessoas acreditam que a alegria nos céus é você morar numa casa de ouro, conversar com os animais selvagens, há quem pense que a tristeza do inferno será estar dentro de um caldeirão sendo espetado por uma figura caricata. E não. Eu posso traçar uma linha que responda essas duas questões. A alegria e o prazer do paraíso está na presença amorosa e graciosa de Deus. O terror e o sofrimento do inferno está na face irada do Pai contra a iniquidade. Então, da mesma forma que temos alegria eterna nos céus, haverá condenação eterna para aqueles que têm a face irada de Deus contra si. E aí, meus irmãos, após o Senhor fazer essa distinção entre ímpios e justos, ele vai fazer um lembrete ao seu povo por meio do profeta Malaquias. Veja o versículo 4.
Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a saber, estatutos e juízos. O Senhor está falando da sua palavra, que o povo de Deus ele não pode se esquecer da palavra de Deus. O povo de Deus ele não pode abandonar a palavra de Deus. Ele não pode substituir, trocar ou até retirar o valor que é devido da palavra de Deus. E o Senhor ele vai tratar todas essas questões e é central a igreja recordar-se desta verdade. Nós sabemos da criação por causa da palavra. Nós sabemos do nosso estado de condenação por causa da palavra. Nós somos convidados ao arrependimento porque Deus se revela, fala por meio dos seus profetas ao seu povo e hoje fala por meio da palavra. A palavra é central na fé, é central na história do cristianismo. Não há cristianismo sem a palavra. Não haveria conhecimento de Deus se este Deus não se revela pela sua palavra. Então, Senhor Deus, traz isto à memória do seu povo. Lembrai da lei de Moisés, lembrai dos estatutos e dos juízos que eu vos prescrevi. Lembrai da palavra. E por fim, irmãos, ele faz mais um lembrete ao seu povo. Ele diz, versículo 5, versículo 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Estes dois versículos, eles trazem uma certa dificuldade interpretativa, porque Elias já havia vindo, né? Nós sabemos disso. Mas há um consenso entre os estudiosos e que esta profecia ela esteja remetendo àquele que vem anunciar a vinda do Cordeiro, João Batista, que é muitas vezes identificado pelos os seus seguidores e por aqueles que o viram pregar no Novo Testamento como tendo sido Elias ou uma reencarnação de Elias. E nós sabemos que não uma reencarnação, mas o que nos chama a atenção é que o Senhor ele sempre levantou profetas no meio do seu povo e ele sempre enviou homens com a palavra do Senhor para convocar o povo do Senhor ao arrependimento. E o que o Senhor está deixando claro aqui é que ele vai enviar alguém antes do grande e terrível dia do Senhor para anunciar isto. Não é? E o resultado está posto no versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais. Não é? A ideia que está posta é que antes que venha o dia terrível do Senhor, nós teremos e vivenciaremos já parte dos benefícios do Evangelho. Não é? E nós cremos nisso. Enquanto Cristo não vem buscar a sua igreja, nós anunciamos o arrependimento, nós pregamos a mensagem de João Batista, a mensagem dos profetas ao povo de Deus: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Esta é a mensagem destes que são enviados pelo Senhor, os seus profetas, os pastores, aqueles que lembram-se da sua palavra e que pregam esta palavra com fidelidade. O grande e terrível dia do Senhor vem. Arrependam-se, povo de Deus. Arrependam-se, igreja. Arrependam-se, vós que têm vivido como se Deus não existisse. Arrependam-se, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Esta conclusão aponta para uma finalidade certamente temporal aos ouvintes do profeta Malaquias. Mas nós sabemos que esta profecia ela não tem um âmbito apenas temporal. E aqui o Senhor conclui a abordagem que faz a respeito do justo e do ímpio. Né? Haverá uma distinção clara entre eles no último dia. O Senhor manifesta a sua misericórdia convocando ao arrependimento e enviando profetas para anunciar
esta salvação. E os impactos desta salvação já serão percebidos. Né? Esta é a mensagem do Evangelho. E este é o momento em que nós estamos. Cristo veio, ele pregou, a palavra está aí, os profetas, os pastores, eles estão anunciando. Nós estamos vivendo aos últimos dias. Nós aguardamos a vinda do Senhor. Quando nós vemos a descrição daqueles que atendem à voz profética, nós percebemos que há uma transformação no âmbito familiar, né? A conversão dos corações dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. E de forma bem prática, nós podemos, e eu posso afirmar, que o Evangelho ele causa um impacto não apenas na vida da igreja como um corpo, da igreja como um corpo eclesiástico, mas nas famílias da igreja. O ambiente familiar onde o Evangelho ele deve ser pregado, vivenciado, e certamente isso nos dá a entender que já são evidências dessa mensagem salvífica de Deus. Mas, irmãos, para concluir esta mensagem a respeito da profecia do profeta Malaquias, é preciso que nós pensemos a nossa situação atual enquanto igreja de Deus. Malaquias, aqui, o Senhor, por meio do seu profeta, evidencia muitas denúncias e traz muitas denúncias contra o povo de Deus. E essas perguntas, elas são dirigidas a todo o povo de Deus, são dirigidas a nós, a respeito da nossa vida comum, se temos vivenciado a adoração como deveríamos, se temos colocado o Senhor no seu devido lugar, se nós temos sido fiéis para com o Senhor e para com os votos que fizemos com Ele, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, se nós temos servido a Deus nos nossos lares, bem como vivido a vida comum, o trabalho, a gestão de bens, o cuidado do que o Senhor nos confiou, o dízimo e as ofertas. Essa pergunta é para nós. Nós não podemos ser um povo do coração endurecido que pergunta a Deus em que nos tens amado, ou o que temos dito contra ti, ou em que temos te roubado. Este povo é um povo que está caminhando para a condenação, que está cego contra os seus próprios pecados. O Senhor envia o seu profeta para dizer isso ao povo: lembrai da lei de Deus, dos seus estatutos, dos seus juízos, para que não desfrutem de condenação e de grande maldição, para que o Senhor não vos fira, e não apenas temporal, mas de forma eterna. Deus manifesta a sua graça com o seu povo, o seu cuidado, a sua misericórdia, mas ele manifesta também a sua justiça inegável, inescapável. Todos aqueles que julgaram ser possível escapar do Senhor, eles serão frustrados. A nós, meus irmãos, cabe esta reflexão: não podemos ser este povo de olhos fechados, de ouvidos cerrados, de corações amortecidos, mas precisamos atender à voz do Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos ao Senhor e lembrarmos dos seus estatutos, lembrarmos dos seus juízos, para que de fato o Senhor se agrade de nós e nós possamos desfrutar da alegria daquele grandioso e feliz dia em que o Cordeiro vem buscar a sua noiva, vem buscar a sua igreja. Não se engane, você que vive na igreja, mas que as suas ações, o seu coração, a sua mente denunciam a sua iniquidade, a sua impiedade. Arrependa-se, não se engane. Como diz a linguagem das Escrituras, de Deus não se zomba. Você pode enganar o mundo inteiro, mas certamente teu coração é como um livro aberto na presença do Senhor. Ele sabe. Arrependa-se do seu pecado. Busque a Deus enquanto se pode achar, que Ele é misericordioso, longânimo e benigno. Queridos, vamos orar mais uma vez, encerrando este momento. Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, porque
mesmo quando o Senhor nos adverte, quando o Senhor fala conosco e cobra e desmascara a iniquidade dos nossos corações, nós podemos ver, ó Deus, graça no Senhor, podemos ver misericórdia no Senhor, despertando muitas vezes a nossa consciência amortecida pela prática do pecado, nos conclamando ao arrependimento, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai querido, porque sabemos que o Senhor, que tão bondosamente decidiu salvar, é o mesmo Deus que há de conduzir, como tem feito, conduzindo o teu povo pela história. E vai, ó Deus, preservar e fazer com que este povo seja perseverante, triunfante. Nós te louvamos, ó Deus, porque cremos que fomos alcançados por ti e que fazemos parte deste povo. Te pedimos, ó Deus, te suplicamos, que isso seja também, ó Pai, percebido nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que nós possamos, ó Deus, viver a vida comum, mas viver, ó Deus, para a glória do Senhor, dando, ó Pai, evidências de que de fato o Senhor nos salvou e também o Senhor é o nosso Salvador e Senhor, que governa, que provê cada uma das nossas necessidades, ó Deus. Tem misericórdia do teu povo, ó Pai, nesses dias tão maus em que muitas pessoas têm se iludido a respeito da fé, têm se enganado, professam amar a Deus, mas com as suas obras negam este amor diariamente. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos miseráveis e pecadores. Dá-nos, ó Deus, graça, ó Pai. Cuida da tua igreja, do teu povo. Desperta o arrependimento, ó Deus, para que não sejamos consumidos pela nossa iniquidade e pela dureza do nosso coração. Ó Pai querido, nós te pedimos isso, ó Pai, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. E é no nome dele que nós oramos. Amém.